Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Estatuto. Hoje a gente está continuando estudando aqui sobre situações institucionais, vamos dar continuidade, certo? Vou abrir já aqui o material para a gente terminar esse assunto tão importante para a sua prova. A partir da questão 31. Pega a questão 31 aí no caderno de treino para a gente responder junto. A questão 31, ela pergunta sobre o policial militar ausente. Policial militar ausente. E é o artigo 28 o responsável, pessoal, por dizer pra gente o que é o policial militar ausente. E ele fala pra gente o seguinte: é considerado ausente policial militar que por mais de 24 horas consecutivas, e aí lista em 5 incisos, situações e circunstâncias específicas para o policial militar ser considerado ausente. Inciso 1. Deixar de comparecer à sua organização policial militar sem comunicar motivo de impedimento. O policial militar simplesmente não foi e não deu satisfação, certo? Ausentar-se sem licença da organização militar onde serve ou deva ficar sem autorização também, né? Aqui sem informar nada a ninguém. Deixar de se apresentar no lugar designado fim do prazo de trânsito de férias. Deixar de se apresentar à autoridade competente após a cassação ou término da licença ou agregação, ou ainda no momento em que é efetivada a mobilização, declarado estado de sítio ou de guerra. E deixar de se apresentar à autoridade competente após o término do cumprimento de pena. Observe para mim, eu não quero que você grave. E eu não quero que você grave por dois motivos. Primeiro que eu, na condição de seu professor, não gravo isso. A legislação foi feita para ser consultada. E a sua prova também não vai perguntar essas minúcias. Agora, o que você precisa saber é a ideia, volto a falar, do que é o policial militar ausente. O ausente é aquele policial militar que simplesmente não estava onde deveria estar, em linhas gerais, depois de 24 horas. Você precisa, aí sim, estar com a mente bem fresca, dominando o prazo da ausência, prazo de 24 horas, certo? A leitura dos 5 incisos traz essa ideia pra gente. O policial militar tinha que estar e não avisou, não estava. O policial militar estava de férias e não retornou ao serviço. Isso no prazo, certo? Mais de 24 horas. Fique claro aqui, talvez eu tenha até falado 24 horas, né? E 24 horas precisamente não, é mais de 24 horas, tá certo? Então vamos ler a questão 31 que a gente já consegue responder. A 31 fala o seguinte: conforme o estatuto, qual é a condição que não leva um policial militar a ser considerado ausente? Não leva. Deixar de se apresentar após cumprimento de pena. Leva, pessoal. O policial militar foi cumprir a pena, estava preso, terminou ali a pena dele, ele tem que retornar ao serviço ativo. Ele tem que retornar à condição, né, de policial de carreira, desempenhar as funções de natureza policial militar. Então, aqui leva. E aqui a questão pede a negativa, né? A incorreta, portanto. Deixar de comparecer à sua organização militar sem comunicar motivo de impedimento. Sim, leva à ausência. É o exemplo, inclusive, mais claro de ausência. O policial militar que deveria comparecer à companhia independente para assumir o seu serviço não foi e não avisou nada a ninguém. Portanto, ele está tranquilamente passível de ser alcançado por essa declaração de ausência, certo? Ausentar-se de sua organização policial militar no gozo de licença-prêmio por assiduidade. Opa. Olha o errado. Tem dois erros aí. Primeiro, licença-prêmio por assiduidade não existe mais. Quando a gente for falar de licença, eu vou dizer isso a você. E da mesma forma, observe que se ele sai para gozar a licença, prêmio, é um direito dele, né? Ele não vai ser declarado ausente. Pelo contrário, ele vai estar ali licenciado para o gozo dessa licença. Ela não existe mais para policiais militares novos, né? Não vou precisar aqui, mas salvo o melhor juízo, a legislação foi em 2015 que revogou essa licença. Quando chegar a licença, eu te digo isso com mais precisão. Mas para quem já tem, ela continua valendo, tá certo? Então a alternativa C aqui, a gente achou o nosso gabarito. Mas vamos ler as outras. Alternativa D, deixar de se apresentar no momento de partida de comboio. Sim, ele simplesmente deveria estar ali naquele lugar e não estava. Portanto, ele será declarado ausente. E ausentar-se do local onde deva permanecer sem autorização. Certo? Sem autorização. Também está errado. Porque, ou melhor, está certo e não é o gabarito, né? Porque é o aperfeiçoamento do próprio conceito de ausente. O policial militar que deveria estar no lugar e não estava por mais de 24 horas. Certo? Observe que o ausente se difere do desertor, em especial pelo prazo. Primeiro, o diploma normativo que trabalha o ausente é o Estatuto, essa lei estadual 7.990 de 2001. E o desertor será trabalhado lá pelo Código Penal Militar, no crime de deserção, certo? Por isso que o artigo 29 fala pra gente que o policial militar é considerado desertor nos casos previstos da legislação penal militar. É a legislação penal militar que vai dizer pra gente, e a gente já sabe que desertor
é aquele que não está onde deveria estar, né, em linhas gerais também, tal qual o ausente, mas por mais de 8 dias. É um prazo maior. Ok? Tranquilo aí? O que é que eu preciso que você saiba? Recapitulando, que excedente, praça especial, carreira, que a gente já viu, desertor e ausente, são os 5 que a gente viu aqui agora, todos eles são policiais militares do gênero da ativa. Isso aí eu preciso que você saiba, para a gente não errar a questão na prova. Ok? E aí agora a gente vai responder a questão 32, passeando pelo artigo 30, que pergunta a situação do desaparecido. O artigo 30 fala pra gente que é considerado desaparecido. Ó, o desaparecido não se confunde com ausente, tampouco com desertor. São situações diferentes, apesar de todo mundo estar no mesmo balaio da ativa. E o desaparecido ele se diferencia porque, de acordo com o artigo 30, é considerado desaparecido o policial militar na ativa, assim declarado por ato do comandante-geral, quando o desempenho de qualquer serviço, em viagem, em operação policial ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Observe que artigo complexo e com tanta informação para a gente. O desaparecido, portanto, inicialmente a gente precisa conhecer isso aí, anote. O desaparecido só gozará dessa condição por ato declaratório do comandante-geral. É ele e a autoridade competente, independente se é oficial ou praça. Certo? Aqui a lei é omissa no sentido de trazer uma disciplina supostamente diferente, né, para as duas condições. Ele coloca, iguala o comandante-geral como autoridade para disciplinar, certo? E o desaparecido só gozará desse status em circunstâncias específicas. E é a lei que fala isso para a gente, né? Circunstâncias que tenham, de fato, a conotação de que o sumiço se deu pela ingerência do serviço. Observe, calamidade pública, né? Operação policial militar. Vamos supor que em uma guarnição um policial militar foi operar em Valéria e simplesmente se perdeu na mata, onde se engendra esforços para encontrá-lo, mas não se encontra ele por mais de 8 dias. E aí vai a terceira dica para o desaparecido, para você anotar. Primeira dica, a declaração do ato do comandante-geral, certo? Segunda dica, o desaparecido só assim será nas circunstâncias que o artigo 30 coloca, que são circunstâncias que conotam a ideia de fato, envolvimento na operação policial militar ou calamidade pública, né? Então, assim, são circunstâncias realmente excepcionais. E a terceira informação que você precisa estar massificada na sua mente sobre o desaparecido é que o prazo dele é de mais de 8 dias para a sua declaração. Ok? Certo? Então, a gente já tem condição de responder a questão 32. A 32 fala o seguinte: conforme o Estatuto da PMBA, o que acontece com o policial militar que permanece desaparecido por mais de 30 dias? Na verdade, para responder a 32, para ele ser bem preciso, a gente precisa voltar um pouquinho e ler o artigo 31. O artigo 31 fala pra gente o seguinte: o policial militar, que na forma do artigo anterior, que é o artigo que disciplina o desaparecido, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, será oficialmente considerado extraviado. Então vamos lá. Se ele, naquelas circunstâncias que eu te disse, por ato declaratório do comandante-geral, por mais de 8 dias, permanecer com o paradeiro ignorado, ele será considerado desaparecido. Mais de 8 dias. Contudo, se esse prazo passar de 30 dias, mais de 30 dias, ele será considerado extraviado. Portanto, o extraviado é uma evolução da condição de desaparecido. Ok? Então a questão 32 pergunta justamente isso pra gente, né? O policial militar que permanecer desaparecido por mais de 30 dias, o que acontece com ele? Ele será considerado extraviado, né? Então a gente vai falar, ele é extraviado e é imediatamente demitido, não. Ele é extraviado e fica agregado. Ele goza de duas condições de situações institucionais. Será extraviado e agregado. Alternativa B, ele será considerado, né, extraviado e agregado. Esse é o nosso gabarito, eu acabei de te dizer isso. Alternativa C, ele é considerado desertor e é preso imediatamente. Não é o caso. Alternativa D, ele é considerado desaparecido permanentemente. Observe, ó, esdrúxula essa alternativa. E a alternativa L é promovido. Ó, que delícia seria, né? Sumiu e foi promovido, não. Ele será considerado extraviado por ser uma evolução do desaparecido e será, portanto, agregado. Certo? Para finalizar, pessoal, situações institucionais, eu preciso te falar sobre as diferenças da reserva remunerada e do reformado. Para isso, a gente precisa fechar, portanto, com o extraviado, as situações institucionais da ativa e passar para as situações institucionais da inatividade, o qual cabe essas duas espécies, reserva remunerada e reforma. E é o artigo 32 que vai dizer para a gente a diferença. O 32 fala o seguinte: o policial militar
O policial militar da reserva remunerada é aquele afastado do serviço que nessa situação perceba a remuneração do Estado, ficando sujeito à ação disciplinar da situação e à prestação de serviço da ativa. Enquanto que o policial militar reformado é o que está dispensado definitivamente da prestação de serviço ativo, percebendo a remuneração do Estado e permanecendo sujeito ao controle disciplinar da instituição. O que é que eu preciso que você entenda aqui? O policial militar da reserva remunerada, ele pode retornar para o serviço policial militar. Pode ser, certo? O Estado a servir novamente. O reformado não. A principal diferença é essa. O da reserva remunerada, assim que você é inativado, você vai para a reserva remunerada. Você ainda fica ali um prazo na reserva remunerada, o qual você pode retornar para o serviço ativo, certo? E o reformado não, ele simplesmente já pagou a etapa dele e agora ele pendurou tecnicamente e de fato a chuteira dele pode descansar, ok? Eu quero ainda chamar a atenção que na inatividade agora a gente tem a figura do convocado. Antigamente, eu já te disse isso, o convocado ele gozava da situação institucional da ativa. Agora não, ele está na inatividade. Então, a gente pode colocar ali do lado, eu estou te falando aqui em técnica de estudo de memorização, porque a lei não traz o convocado como inciso do gênero inatividade. Mas para você entender, para você chegar na prova acertando essa questão, pode colocar convocado, reserva remunerada e reformado, certo? Vamos responder a questão 33. De acordo com o Estatuto da PMBA, qual é a principal diferença entre o policial militar da reserva remunerada e o policial militar reformado? Alternativa A. O policial militar da reserva remunerada não percebe remuneração. Está errado. De pronto. Os dois percebem remuneração. E os dois, inclusive, estão sujeitos a ações disciplinares por parte da instituição. A alternativa B. Ambos estão sujeitos à ação disciplinar da instituição. Verdade, não é uma diferença. Isso aí é algo que aproxima os dois, né? Alternativa C. Um policial militar da reserva remunerada está sujeito à prestação de serviço na ativa, enquanto o policial militar da reforma não está. Correto. Eu te disse aqui, né? O policial militar da reserva remunerada ele pode retornar ao serviço ativo e da reforma não. Ele já pendurou a chuteira. Pendurou, né? Pendurou a chuteira. Alternativa D. Um policial militar da reserva remunerada está dispensado definitivamente da prestação de serviço ativo, enquanto o policial militar reformado não está. Ao contrário. A alternativa aqui está ao contrário, né? O da reserva remunerada ainda pode servir e o reformado que está definitivamente dispensado de serviço ativo. A alternativa é, ambos estão definitivamente dispensados da prestação de serviço ativo. Está errado, porque o da reserva remunerada pode ser um Estado a compor novamente a corporação. Para finalizar, na estrutura das situações institucionais, eu te falei que existia a figura do policial militar da reserva não remunerada. O artigo 34 diz para a gente: o oficial militar da reserva não remunerada é aquele ex-integrante do serviço ativo exonerado na forma do artigo 186. Parágrafo único, o oficial da reserva não remunerada está sujeito à ação disciplinar da instituição, nem à convocação. Não está, né, sujeito à ação disciplinar nem à convocação. Apesar de dizer oficial aqui, o entendimento é pacífico de que se aplica oficial e a praça. É o policial militar que foi exonerado, pediu para sair, bateu o sino, né? Simplesmente pegou as contas aí e vai-se embora. Ele será considerado policial militar, certo? Mas gozando da situação institucional de reserva não remunerada. É um mero título, não tem nenhuma repercussão jurídica pra gente não. Só precisa entender que a reserva não remunerada não está dentro do policial militar da inatividade. Ele é uma outra situação. Ok? Vamos responder a questão 34. Qual é a condição de oficial da reserva não remunerada de acordo com o Estatuto? Alternativa A. Ele percebe a remuneração do Estado. Está errado. Ele é simplesmente exonerado. Alternativa B. Ele está sujeito à ação disciplinar da instituição. Errado. Ele também não está sujeito à ação disciplinar da instituição. Tampouco a convocação. Alternativa C, inclusive, né, que pegam sobre convocação. Ele pode ser convocado a qualquer momento. Está errado. Não pode ser convocado. Alternativa D. Ele foi exonerado de serviço ativo na forma do artigo 86 do Estatuto. Exatamente. O artigo 86 que trabalha sobre exoneração. A gente vai vê-lo também. Alternativa E. Ele está sujeito à prestação de serviço na ativa. Não. Quem é que está sujeito à prestação de serviço na ativa? A gente acabou de ver dentro do rol dos inativos. O policial militar da reserva remunerada, certo? Portanto, alternativa D, esse é o nosso gabarito. Ok, pessoal? Eu preciso que você dê uma atenção especial às situações institucionais. É um assunto quente para cair na sua prova, é um assunto que tem muitas minúcias. Então, volta lá, assiste a aula de novo se tiver dúvida. Professor, eu estou com dúvida ainda, manda mensagem para mim que eu vou ter o maior prazer de responder para você. Lê o artigo de lei. Responde novamente as questões, porque meu aluno não pode errar questões de situações institucionais. E é um assunto extremamente possível, provável que caia na sua prova. E você vai gabaritar, porque aqui a gente está para gabaritar a legislação específica, ok? Te espero na próxima aula. Um forte abraço, pessoal.